E a partir de agora apresento o nosso convidado, Simeison Silveira, que é o diretor da FEComércio, do Sesc Senac. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Larissa, prazer estar aqui com vocês, participar dessa feira tão pujante, já tão consolidada no estado, e da nossa parte da Federação do Comércio é um prazer estar presente e poder começar a vislumbrar essas parcerias futuras para que a feira consiga cada vez mais se tornar mais importante para a nossa economia e principalmente para os nossos lojistas. Simeison, eu gostaria que você falasse um pouquinho das iniciativas da FEComércio, que é uma federação, é uma entidade que cuida, do comércio, que cuida, da indústria, está ali, é parceira, tanto para conhecimento quanto também para fomentar esse tipo de negócio que são essas feiras que acontecem em todo o estado. Exatamente, eu falo que a Federação do Comércio é a guardiã de tudo aquilo que diz respeito ao comércio de bens, serviço e turismo, que é a nossa representatividade. A Federação do Comércio ela é composta por 36 sindicatos, esses sindicatos das mais diversas áreas do comércio de bens, serviço e turismo, e nós, junto com esses sindicatos, temos o dever de fazer não só o fomento do setor, mas também fazer a defesa em todos os âmbitos, principalmente nas questões de legislação, nas questões da representatividade junto aos poderes. Então a Federação do Comércio ela é uma guardiã e ela é muito importante para que a gente consiga fazer com que o nosso setor seja cada vez mais pujante. E é interessante que a Federação também tem o seu braço de qualificação e o seu braço social. Nós temos dentro da Federação o Sesc, e aí vem toda a nossa parte cultural, turismo, lazer, tudo aquilo que diz respeito a essas áreas vinculado ao Sesc, que é um braço da Federação do Comércio. E nós temos o nosso braço de qualificação, porque nós temos também esse dever da formação da mão de obra para o comércio, que aí é o Senac, que tem feito aí um belo trabalho nessa formação de mão de obra nas mais diversas frentes, e essa é a nossa Federação do Comércio. E para você que não conhece, busque conhecer, porque nós temos um trabalho amplo, permanente, nessa vanguarda aí do nosso comércio de bens, serviço e turismo. Exatamente sobre essa questão da participação do comerciante, do lojista, A gente fala aqui da feira da Goiânia-Cal, que é uma feira para lojistas, que querendo ou não é um perfil diferente de outras feiras que a gente encontra aqui em Goiás. Como que a federação, como que a FEComércio, ela consegue ouvir essas pessoas, através dessas associações, as pessoas podem chegar de forma direta na FEComércio, como é que tem esse contato com a sociedade num todo? Principalmente, Larissa, através dos nossos sindicatos, que são os sindicatos patronais. Às vezes as pessoas no país não entendem muito bem essa divisão sindical. Existem os sindicatos da parte trabalhista, existem os sindicatos da parte patronal. Então nós representamos o empresário, os nossos sindicatos representam o empresário. Então a Federação do Comércio é formada por esses sindicatos. Então a melhor forma, então aqui nós temos uma feira, e onde nós temos o lojista e nós temos um sindicato que é voltado ao lojista, que é o Sindilojas, que faz parte aí dessa organização também da feira, Então, através do Sindilojas, o lojista é representado dentro da Federação do Comércio. Então, o principal meio eu falo, elo entre os segmentos e a federação são os sindicatos que representam cada categoria dentro da federação. E isso é importante trazer para as pessoas, porque eu já participei de alguns encontros que vocês realizam com esses sindicatos, com essas pessoas que estão à frente desses órgãos, dessas instituições, porque vocês trazem todo um parâmetro, de crescimento, das dificuldades, às vezes muito se fala das dores do empresário, mas muitas das vezes, por não participarem desses sindicatos que estão unidos junto com a federação, talvez não é possível trazer a solução dessas dores, E quando a pessoa ela abre os olhos para esses sindicatos patronais, isso fica mais claro, não é isso, Simeison? Sem dúvida. Toda a área de atuação, então se eu vou atuar em uma área,
e eu sempre prezei isso muito na minha vida. Eu sou do setor empresarial, a minha vida começou no setor empresarial, então toda a nossa área de atuação nós sempre temos que procurar agregar conhecimento e representatividade. E não adianta, nós não somos uma ilha, então todo segmento tem a sua representação e é muito importante que a gente busque essas representações. Não adianta a gente só ficar lamentando as coisas, chorando e reclamando. É necessário o envolvimento. Eu falo que o principal indutor da transformação é o envolvimento. Não existe transformação sem envolvimento. Não adianta eu ficar aqui chorando, reclamando, se eu não me envolver com a causa que eu quero transformar. Então, se eu quero um ambiente de negócio melhor, eu preciso me envolver com a minha representatividade. Qual é a minha representatividade? E aí, cada setor tem que procurar a sua e procurar se envolver com essa representatividade para poder ter voz. Porque, querendo ou não, o que dá voz a um segmento são as suas organizações que fala por elas, que representa por elas, e no nosso caso a Federação do Comércio, os sindicatos e assim as associações, assim sucessivamente. Você vai se envolvendo com aquela área que você atua, e aí você passa a ter voz através dessas representações. Então eu falo que é de suma importância, né, que e quando a gente fala de empreender no país, já são tantas responsabilidades, né? Que eu falo que o empreendedor brasileiro, ele é um herói, que ele tem a maior carga tributária, tem uma burocracia imensa, tem que vencer tantas etapas, mas eu creio que algo que não pode deixar de ser feito é buscar participar também da vida representativa do seu setor. E isso é muito importante. Você passa a ter voz, você passa a ter um conhecimento maior, você passa a ter um network ali naquela área que você está. Então eu julgo como vital essa participação na vida representativa. Bacana. O ano de 2025 foi um ano promissor para a FEComércio. Como é que foi? Vocês podem já fazer um balanço aí, dando um spoiler para a gente do que foi o trabalho de vocês durante o ano de 2025 e o que a gente pode esperar aí para 2026? A Federação do Comércio ela faz um trabalho abrangente, muito amplo e efetivo, né? É muito interessante, você que não conhece, buscar conhecer o trabalho da Federação do Comércio, do SESC e o SENAC, a quantidade de entregas que nós fazemos diariamente. É uma representação que ela não é só fictícia, ela é uma representação palpável, né? Palpável e com muitas entregas, não só na defesa do comércio, de bens e turismo, mas nessas outras áreas que a gente cita também, o SESC e SENAC. Nós estamos, por exemplo, e nós acompanhamos muito a evolução do setor. Nós estamos agora, por exemplo, uma das grandes áreas que está em evolução dentro do SENAC, que é a nossa parte de qualificação, é a aplicação das inteligências artificiais para o comércio, como aplicar essas tecnologias no nosso negócio. Hoje o SENAC tem um trabalho de qualificação muito eficaz nessa área. Para você que ainda está patinando aí nesses setores, é algo que você pode procurar o SENAC, que o SENAC vai te ajudar na área que você precisa aplicar as tecnologias para ampliar o seu negócio, para ampliar o seu trabalho, torná-lo mais efetivo, porque hoje tem situações que nós não podemos correr delas, né? Eu falo que a inteligência artificial hoje não tem como você correr, ela está aí, você tem que saber utilizar e utilizar bem. Então, são várias áreas, né? Aqui eu citei uma, você pega o SESC, hoje nós estamos em reforma em todos os nossos equipamentos hoteleiros, nos nossos clubes, a nossa escola, as nossas escolas, e cito aqui principalmente o SESC Cidadania, que é hoje a melhor escola do estado de Goiás, voltada ao comerciante, ao comerciário, tem um ensino fabuloso. Então são várias frentes aí que nós poderíamos aqui elencar várias, né? Mas eu faço convite para você aí, para que entre aí nas redes, no site da FEComércio, do SESC Senac, veja
o tamanho desse trabalho para você ver a representatividade que você tem dentro desse setor e às vezes nem conhece. Com toda certeza. E você falando sobre essa questão da inteligência artificial chama muita atenção, porque, querendo ou não, eu acho que nos últimos 2, 3 anos por aí a gente vem falando disso de uma forma massiva e muitas das vezes o próprio comerciante, o próprio dono de uma empresa ali, ele tem essa dificuldade, essa resistência, né? E é através do conhecimento, como você mesmo citou, que a gente pode abrir os olhos, pode trazer essa ferramenta agregada ao dia a dia e facilitar o processo que muitas das vezes ele tem dificuldades por ter poucos funcionários, poucos colaboradores, ou a empresa ainda é pequena, né? E com o auxílio desse ensino, desse conhecimento, ele pode ali alavancar as vendas, alavancar a estrutura do negócio, que é que muita gente precisa, mas tem essa dificuldade, né? E o legal também que vocês fazem, que muitas das vezes tudo isso é baixo custo, né? Porque vocês oferecem, tem cursos gratuitos, tem cursos, né, que querendo ou não, são cursos rápidos também, não são cursos que demoram muito, então tudo isso está na palma da mão, literalmente, né, basta as pessoas terem um interesse em participar. Exatamente. Os cursos do Senac são injeção na veia, né, é diferente de um curso de faculdade. O nosso objetivo é rapidamente formar a mão de obra e entregá-la pronta para o comércio. Então nós temos esse formato, como você bem disse, não são cursos demorados, porque são cursos muito objetivos, mas são cursos de muita qualidade e que a pessoa de fato vai sair apta para aquilo que ela se propôs a se qualificar. Então, e a inteligência artificial é uma delas. E algo que a gente sempre tem procurado a colocar na cabeça do empreendedor. A necessidade de se adequar. Hoje nós vivemos um mundo muito dinâmico. Não há mais como o comércio e principalmente o varejista, que ele ainda é muito apegado, né? A questão do comércio que muitas vezes vem como herança de família e hoje nós vivemos um mundo onde o comércio ele está mudando, né? Ele precisa também se adaptar. Então nós já estamos aí com e-commerce, nós estamos e é interessante como as lojas e o lojista e o empreendedor vai se adaptando a esse mercado, porque é o mercado que dita as regras, né? Então aquele que não foca nessa adequação, ele vai ficando defasado. Então a gente sempre tenta convencer, né, o empreendedor que ele, por mais que ele esteja bem ali naquele momento, ele não pode aceitar a zona de conforto. A zona de conforto é um local de muito perigo para o empreendedor. O empreendedor ele tem que sempre estar vislumbrando novos caminhos, inovando. Por mais que aquele momento esteja bom, ele já tem que pensar lá na frente, começar a se projetar para futuras mudanças. Então essa adequação ela é necessária, né? E eu acredito que o empreendedor brasileiro ele tem muito essa pegada, né? De rapidamente se adaptar e a gente fica ali nessa retaguarda ajudando o empreendedor a fazer a sua leitura do momento, do que ele pode, né, fazer para melhorar os seus processos. Então o Senac ele trabalha muito isso, né? E junto com o Sebrae também, que faz muito essas consultorias, e nós estamos sempre com cursos nessas áreas que vai ajudar a pessoa a aplicar essas ferramentas no seu negócio. E inteligência artificial é uma que nós citamos aqui, né? Mas são várias outras ferramentas que o Senac tem para ajudar o empreendedor a ir bem no seu negócio. E não são, você bem disse aqui, não são cursos longos, são coisas que às vezes você faz num final de semana ou em 2. Então nós temos cargas horárias diferenciadas, né? Flexíveis, para que o comerciante possa se adaptar e conseguir fazer essa adequação, né? Simei, você está aqui com a gente na Goiânia a primeira vez. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso time, né, à feira. Queria que você falasse um pouquinho o que vocês acharam aqui de estrutura, do ambiente, né? Vocês que têm experiências em diversas feiras, inclusive acabaram de entregar uma também belíssima, que foram parceiros, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Bem, Larissa, assim, nós vemos com muito bons olhos, ajudamos a fomentar essas feiras, porque são feiras que
gira a economia. É importante para o lojista mostrar o seu trabalho, fazer esse network com várias outras empresas, com gente de fora, de outros estados. Então essas feiras é muito importante para o estado, e nós como federação, nós sempre queremos estar juntos e ajudando a fomentar esses processos das feiras. É a primeira vez que eu venho na Goiânia Cal, mas já falei ali, estive com o Thiago, com o Ronaldo, o quanto a feira está bonita, o quanto ela está bacana, e ela ainda é uma feira menor do que a de fevereiro. Isso. E a partir de agora a gente começa aqui a fazer um namoro para estarmos como parceiros aí nas próximas feiras, mas nós acreditamos muito nesse modelo, né, de feiras, que ainda é um modelo que é de muito sucesso, né? Nós saímos agora da Feira da Indústria e Comércio, que é a feira que a gente está à frente, né, que é a FIC, e que foi uma feira excepcional, com volume de negócios excepcional, porque nós fazíamos separado a Feira da Indústria, do Comércio, e resolvemos pela primeira vez juntar essas forças, e foi fantástico, uma experiência muito bacana. E então, assim, as feiras é um modelo de negócios aí que abre, né, para os lojistas essa possibilidade de conhecer novos, abre para o lojista, aquele que representa, aquele que compra, enfim, é uma sinergia muito bacana que a gente entende que é um case de muito sucesso. E parabenizar, né, a Goiânia Cal pela iniciativa, já a 12ª feira, né, que a Goiânia Cal organiza, e todas com muito êxito, e isso mostra o profissionalismo, mostra o zelo com que a feira tem sido feita, e por isso é um case de sucesso que a gente aplaude. Muito obrigada, agradeço aqui em nome de toda a equipe do Goiânia Cal. Bom, foi um prazer conversar com você, esse Mason Silveira, né, o diretor, gente, da FEComércio, também Sesc, Senac, aqui conosco na TV Goiânia Cal, compartilhando um pouco de um pouquinho só de tudo isso que a FEComércio faz, né, e você pode participar, você pode estar aí junto com o seu sindicato da sua cidade, do segmento que você trabalha, e unir forças junto com a federação, para assim você ter mais êxito ainda aí no seu comércio, na sua cidade. E só procurar o pessoal da FEComércio, o pessoal está de braços abertos, né, Cimesa? Claro, sempre. FEComércio é uma mãe, sempre de braços abertos. E assim, nós fazemos votos, né, para que a nossa economia ela consiga avançar, e nós aqui no nosso estado temos buscado fazer a nossa parte, dar esse suporte, estar junto também com os entes públicos, discutindo o nosso setor produtivo, e isso é muito importante, e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, de visitar a feira e estar com você, Larissa, aqui nessa fala tão bacana, e eu espero que a feira consiga cumprir o seu propósito, e todos aqueles que estão aqui expondo possam sair daqui felizes, e em fevereiro a gente tem uma feira ainda mais pujante. Com toda certeza. Obrigada. E para você, lojista, a gente te espera aqui na Goiânia Cal, aqui no Centro de Convenções, entrada pela Rua 30, no centro de Goiânia. Até o nosso próximo episódio.